do alto sejais revestidos de poder. Todo mundo conhece essa palavra? Então, aqui no capítulo 2 de Atos, se cumpriu na vida dos obedientes essa palavra. Mas no capítulo 1, essa palavra ela é reforçada, né? Ela vem com uma grande revelação da parte de Deus. Atos, capítulo 1, versículo 4. E estando com eles, Jesus, tá? Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Repito, não é que a gente vai fretar aqui um avião, vamos todo mundo para Jerusalém, porque Deus... não é isso, físico, é algo espiritual, é uma palavra, é uma direção, é quando você tem fé, recebeu algo de Deus, está tudo ao seu redor, fisicamente, caindo, desmoronando, mas você está em paz. Seu coração está debaixo de uma palavra, eu confio, Deus está comigo, pode a terra abalar, pode o mundo, os montes se transportarem para o meio dos mares, eu continuo confiando. Ou seja, essa pessoa está em Jerusalém. O que significa Jerusalém? Casa de paz. Então, Jesus deu uma direção. Essa direção aqui de Atos era física, tá? Eles tinham que ficar unidos fisicamente no mesmo propósito. Existem direções de Deus para mim e para você que são físicas. Por exemplo, quarta-feira, toda quarta-feira eu estou aqui, fisicamente. Culto das 9 da manhã eu prego, culto das 2 da tarde, culto das 19h30. Foi uma direção que Deus deu ao nosso ministério. Toda quarta, sexta e domingo, como dizem o povo lá fora, religiosamente, aonde você encontrar uma igreja da graça, vai ter culto nesses dias, igreja da graça oficial. E aí eu te pergunto, as pessoas estão valorizando, as pessoas estão buscando? Podem até não estar, mas a nossa parte a gente vai ter que fazer, porque Deus nos deu essa direção, amém? Então, depois o Senhor fale com ele, eu coloquei uma igreja perto de você, na sua casa, você não se fortaleceu, você não buscou, você ficou se fazendo de coitado, de mimado, você não fazia a sua parte, aí é você e Deus, mas a gente tem que ficar no lugar que Deus colocou a gente, amém? Agora, para todo mundo vale o quê? A Jerusalém espiritual, que é uma palavra, uma direção que você fica com ela, que você crê nela. Então, Jesus falou, não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, aconteceria o que nós chamamos de o dia de Pentecostes. E esse dia aconteceu. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Quando o Espírito Santo foi derramado, desceu um vento do céu como um som veemente e impetuoso, encheu a casa e as línguas repartidas de fogo foram vistas no meio dele. Por isso que nós chamamos igrejas hoje que tem essa mesma premissa de pentecostais. Elas estão fisicamente reunidas sempre, debaixo de uma palavra, de uma revelação. Nós somos chamados de neopentecostais, ou seja, na mesma visão, no mesmo propósito. Nós temos a palavra, nós temos a parte racional, mas também temos o fogo de Deus que é derramado em cada coração através do Espírito Santo sobre a vida daquele que crê. Amém, gente? Então não é uma estranheza você entrar num culto pentecostal e você vê ali as pessoas orando em línguas estranhas, você vê o povo glorificando, você sentir um mover de Deus diferenciado, porque isso aconteceu com todos que ficaram em Jerusalém quando Jesus mandou. Agora, trazendo a revelação para nós também precisamos ficar em Jerusalém. Jesus não mandou você dar conta de outras coisas, e sim da sua permanência nele. Eu estando em Jerusalém com Cristo, na parte espiritual, ligada com Deus, eu estou fazendo a minha parte. Amém? Então, ele disse aqui, não se ausentem, porque vocês vão receber algo poderoso. Só que aí, o que aconteceu? A mesma coisa que acontece hoje em dia, com a maioria dos cristãos. Jesus dá uma direção, Jesus dá uma palavra, e ao invés da pessoa obedecer, ela começa a se distrair com achismos da cabeça dela, porque aquela palavra, muitas vezes, para algumas pessoas, ela não se torna suficiente. Deveria ser suficiente, mas não é. Então a pessoa começa a conjecturar. Quando ela recebe uma promessa, uma palavra, ao invés dela falar, amém, Deus, no tempo certo o Senhor vai cumprir, eu vou fazer a minha parte. Ela fica assim, será que é agora? É agora que Jesus, o Senhor vai converter o fulano? É agora que isso vai acontecer? E você fica ansioso
e não consegue permanecer no que Deus falou. E sim, você começa a divagar sobre coisas que estão fora do seu domínio. Está saindo de Jerusalém. Foi o que o povo fez. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo a Israel? Era o que eles estavam esperando. A restauração de Israel, do poder de Israel. E eu não sei o que você está esperando. Eu pergunto para você, e você responde para você mesmo. O que você está esperando de Deus? Quando Deus vem com uma palavra, a primeira coisa que você pensa é: será que chegou a hora agora de eu viver o que eu estou esperando há tanto tempo? É assim ou não é? A gente fica nessa ansiedade, nesse desespero. E essas vezes é uma expectativa, só que nem sempre ela é boa. Ah, não, mas eu tenho fé. Se tivesse fé, não ficava ansioso. Se tivesse fé, não ficava desesperado. A gente tem que falar daquilo que está no coração. E no coração não está a comunhão, está o desejo que você está pedindo. No coração não está a fé em forma de palavra. Está a fé em forma de um milagre que você quer, porque você só quer aquilo, porque é aquilo que você pensa, 24 horas por dia, acorda de manhã pensando naquilo, vai deitar pensando naquilo, e aquilo que você está clamando. Não, eu quero essa bênção, porque eu já orei, eu pedi para Deus isso, e Deus tem que fazer isso. E você não está com fé, porque se você tivesse, você descansava no Senhor. Isso não ficava corroendo a tua mente. E era a primeira coisa que eles estavam falando. Irmãos, quando nós temos fé, nós vivemos a nossa vida tranquilo, vamos vivendo o nosso dia. Nós temos que entender que o tempo é de Deus, e foi o puxão de orelha que eles tomaram. Versículo 7, ao que Jesus respondeu. E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos. Eita pancada. Não pertence a vós saber quando Deus vai fazer isso. Ou as estações que o Pai estabeleceu com o seu poder. Então Deus está falando, o que é encoberto não é para você. O que é para você é o que é revelado. Fique com o que eu estou falando. E não com aquilo que você está achando, que você está querendo, que está sendo bom para você, que você quer viver. Não vos pertence saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ele estabeleceu o tempo. Se a gente ficar desesperado, ele não vai se apressar, não. Se tem um que é valente, esse é o nosso Deus. Pode botar pressão do jeito que você quiser. Ele não cede para ninguém. A palavra dele vai se cumprir exatamente segundo o seu propósito. O propósito que propusera em si mesmo. Creu na palavra, fez a tua oração, descansa. Lembra de Isabel e o próprio Zacarias? Estavam já avançados em idade. A tua oração foi ouvida. Oração? Que oração? Não fiz oração não. Fez. Mas foi há tantos anos atrás. Prescreve só aqui na terra. No céu está diante de Deus. Diga glória a Deus. Então nós precisamos entender. Não é para você parar a sua vida, para quando o que você tanto pede acontecer, aí você volta a viver. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você permaneça em Jerusalém, mesmo que tudo não esteja de acordo com o que você acha. Então o Senhor deu esse puxão de orelhas neles. Não pertence a vós saber os tempos, saber as estações. Quem determinou foi Ele, pelo seu próprio poder. O que depende de vocês? O que diz respeito a vocês? O que está debaixo da alçada de vocês? Versículo 8. Mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e toda a Samaria e até aos confins. Já tem uma coisa muito séria para vocês se preocuparem. Eu já dei a direção. É com isso que vocês têm que ficar. Isso aqui é o que Deus quer fazer nesse tempo na vida de vocês. E isso já é muito. Tem pessoas que elas não entenderam que o tempo que Deus reservou para elas executarem aquela palavra, já é muito precioso. Já vai exigir tudo que você tem. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja e eu via os irmãos e as irmãs de mãos dadas, às vezes falando em línguas estranhas, os cultos. Irmão, eu não tive paz no meu espírito enquanto eu não fui batizada com o Espírito Santo também. Eu entendi, aquele é o tempo de eu buscar isso. Mas tem que converter o fulano. Não, primeiro eu tenho que me converter. Primeiro eu preciso do fogo do Espírito Santo. E tem pessoas que elas não entenderam isso. O
O que Deus falou que é o tempo? Ele quer me dar virtude do Espírito Santo. Meu Deus, para que eu quero preocupar com outra coisa? Tem pessoas que estão assim. A terra está assim hoje. O plano do diabo, na nossa esfera natural, está se cumprindo. As pessoas estão achando que tudo tem que estar pronto para depois elas viverem felizes. Elas não estão mais querendo construir algo poderoso e crescer. Elas estão com tanto medo de viver que elas não estão vivendo, estão paralisadas. Não, eu só vou casar depois que eu tiver isso, aquilo outro. Você não vai casar desse jeito. Você está preso. Era para você estar construindo, vivendo. Não, eu só vou me batizar no dia que eu tiver isso. Mas quem provê é Deus, é a pessoa que não crê. Então, irmãos, fica com o que Deus está falando para você. O que diz respeito a você? Vocês vão receber poder do Espírito Santo para vocês serem testemunhas. Foi o que eu falei. Zacarias falou lá no capítulo 8, para receberem as promessas, vocês têm que jejuar. Se consagrem ao Senhor. É tempo que vocês têm aqui na terra de vigiar e não se desligar de Deus. E, pastora, mas às vezes eu estou desligado de Deus. Pois pare com isso. Porque o nosso mestre falou a importância da gente estar 100% ligado com Ele. Lá no Evangelho de João, capítulo 15. Vamos lá, em nome de Jesus? João, capítulo 15. Eu costumo dizer que todo cristão precisa ler, reler, estudar, reestudar, se é que essa palavra existe. João, capítulo 14, 15, 16 e 17. São palavras do próprio mestre. E eu vou ler com vocês do versículo 1 até o 7, para vocês entenderem quão importante é ficar em Jerusalém, no sentido da palavra. Quão importante é vocês estarem, ligados com Deus, para que o Espírito Santo tenha liberdade de agir e atuar na vida de vocês. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. O que significa isso? Jesus é a videira principal, a videira verdadeira, o tronco principal. Quem somos nós? As varas, os galhos que estão conectados. Todo trabalhar de Deus na sua vida só vai acontecer se você estiver ligado em Jesus. Se você não estiver ligado em Jesus, o lavrador, o Pai, não vai cuidar de você. Está desconectado? Não dá para Deus trabalhar. Porque o Pai é o lavrador. E os galhos, os ramos, as varas que estão conectadas em Jesus, são essas com as quais o Senhor vai se preocupar. Para que ele frutifique, para que elas possam crescer, dar o fruto, porque é nas varas, nos galhos, que o fruto vai aparecer. Então, quem não está dando fruto será cortado. Quem está frutificando será limpo. Pastora, mas o que me limpa? Eu estou com meu coração pesado, eu estou triste, eu estou incrédulo, eu estou achando que Deus esqueceu de mim, eu estou com uma situação tão complicada na minha vida. Presta atenção aqui. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Irmãos, é a palavra que limpa você. Você tem que vir para a igreja assim, olha, hoje aquela palavra vai falar o meu coração, vai me limpar. Que essa palavra seja um jato de água daqueles potentes, sabe? Que bate em você e limpa toda a sujeira, deixa você brilhando. Então a palavra é mais do que suficiente para que você seja limpo. Essa palavra está te limpando hoje. Amém ou não amém? Vós já estáis limpos pela palavra. A palavra vai fazer o quê? Vai te limpar. Lembram-se da mensagem que eu preguei aqui no domingo. Nós estamos numa campanha tremenda no domingo sobre semeadura de fé. E a gente falou sobre o campo. E a gente também falou sobre várias coisas nesses 2 últimos domingos. E uma delas é a semente que cai numa terra cheia de espinhos, cheia de pedra. Ela não vai brotar e permanecer. Ela pode até brotar, mas não fica. Deus quer que você mantenha o seu coração limpo, a palavra que limpa você, que limpa, tira as pedras, tira os espinhos, tira tudo aquilo que está atrapalhando, sujando você, o seu coração. Diga graças a Deus. Então, essa palavra está aí para tirar a mágoa, para tirar a tristeza, a perturbação, qualquer que seja o embaraço. Deus quer tirar. Vocês já estão
limpos. Deus quer que o nosso terreno do coração esteja completamente limpo. Senhor, essa palavra me ajudou. O entender da sua palavra é vida para os meus ossos e purifica o meu terreno, porque eu preciso do coração limpo. Que mais? Está em mim e eu em vós. Isso é uma ordem. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira. Mais uma vez ele diz, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, irmãos, não dá para fazer nada sem Jesus. Por isso que você vê muitas pessoas que um dia já foram uma bênção na mão de Deus e hoje estão tão distantes, tão blasfemas, tão perdidas, porque se desligaram de Jesus. Não buscam mais a Deus. Não estão na casa da presença do Senhor, não estão com Ele mais. Toda vara que está fora dele, não tem como dar fruto. Ah, pastora, eu até estou ligada em Jesus, mas parece que eu não consigo dar fruto. Só parece, você vai dar fruto. Porque a condição de frutificar é estar em Cristo. E foi o que ele falou, fiquem em Jerusalém. A palavra vai limpar, vai dar o fruto, mas você precisa permanecer. Se você não permanecer em mim, não dá para fazer nada, porque sem mim, nada podereis fazer. Você tem que ver, se você está aqui hoje, desesperado, ansioso, preocupado com alguma coisa, sem saber o que fazer, com alguma mágoa, alguma coisa, porque isso mostra que nós não estamos conectados diretamente nele. Para que serve a minha mão se ela não estiver grudada no meu braço? Para que serve meu braço se não estiver grudado no meu corpo? Não serve para nada, irmão. Vai jogar ali, vai acontecer um acidente, caiu o braço do fulano. Ou tem alguma cirurgia para grudar de volta, ou então vai ter que ser jogado fora, não presta para nada. A gente só tem um propósito, se nós estivermos conectados nele. Quem aqui tem luva? Diga amém. Já viu sua luva sair por aí andando bonita, assim, igual a mãozinha da família Adams? Não dá. Você precisa dar vida à luva. Então, você coloca ela na sua mão, aí ela vai. Assim somos nós. Se nós estivermos em Cristo e Cristo em nós, nós vamos ter vida. Amém? Tem até umas piadas na internet, né? Minha calça jeans que eu uso todo dia me esperando na porta. E aí, para onde a gente vai hoje? Mas ela só vai se estiver você dentro dela. Se não tiver, não dá. A mesma coisa é Jesus. Se você está em Jesus, você está fisicamente, espiritualmente e emocionalmente em Jerusalém. Ah, mas aonde eu estou, todo mundo quer me derrubar. Pastora, meus negócios lá estão pegando fogo. Você está em paz. Seu coração está tão tranquilo. Fulano, você não está desesperado? Eu não. Por quê? Porque eu estou debaixo da palavra. Deus é comigo, vai dar tudo certo. Não, mas você sabe o que é? Que está vindo aí uma coisa, está vindo um problema. Pode vir, não tem problema. Espiritualmente, eu estou em Jerusalém. Eu estou conectado com Jesus. É a pessoa, irmãos, que está fisicamente diante de um problema, mas no coração ela está ligada com Deus. Deus, o Senhor está comigo, nada de mal vai acontecer. Hoje de manhã uma irmã contou um testemunho aqui. Ela falou assim, pastora, eu tenho uma árvore no quintal de 12 metros de altura. Na hora daquela ventania, daquela chuva, o pau começou a quebrar e a árvore começou toda a se chacoalhar da raiz. Eu falei, misericórdia, irmã. A senhora tem uma árvore no quintal? Ela tinha. Aí o povo começou a dar risadinha. Eu falei, por quê? Eu comecei a orar, porque ela ia cair. Aí, os vizinhos começaram a me ligar, sua árvore está balançando. Eu estou vendo, mas eu estou orando, não vou fazer nada agora. Ligou para a Defesa Civil, ligou lá para tudo, e eles enviaram. Quando foi 6 horas da tarde, ela recebeu o pessoal em casa, já tinha parado a chuva, né? Até meia-noite já tinham tirado ela. Ela falou para mim, pastora, eu liguei muitas vezes, nem poda eles faziam. E tiveram que esperar porque estava no meio dos fios a árvore. Então, tinha que desligar a energia dali para poder fazer o serviço. O que significa isso, pastor? O que a senhora quer dizer com isso? Tem coisa que Deus permite a gente viver, porque sem aquilo, nada iria mudar. Se a árvore não dá uma balançada, se ela não fala sério, eles nunca iam cortar. Aí ia ter uma tragédia. Ela falou, mas Deus segurou. Se ela caísse para o lado da minha casa, ia arrebentar a minha casa inteira. Se ela caísse para a rua, pior ainda. Mas ela ficou lá. E ela falou assim, eu passando debaixo da árvore, a mulher, sai daí, mulher, vai cair por cima de ela. Não vai, Jesus está comigo. Eu falei, a senhora tem fé. Quer ver quem tem fé? É a pessoa que está debaixo do negócio que pode, mas Deus está segurando. Não estou falando que você tem que tentar o Senhor teu Deus. Não, não é isso, está amarrado.
Mas se você está fisicamente no local perigoso, mas no seu coração você está na palavra, crê que Deus é a proteção. Ele é um muro de fogo ao seu redor, guardando você. Ele está com você. Ainda que tudo esteja completamente perdido, você está em Jerusalém, você está confiando. Quem falar com você não vai encontrar uma pessoa desesperada, não vai encontrar uma pessoa em pânico, incrédula, não vai encontrar uma pessoa depressiva, vai encontrar uma pessoa que está em Jerusalém. Acima de tudo, uma vara, um galho que está conectado na videira, está verde, está completamente saudável. Ainda que esteja podado, está crescendo com estrutura para aguentar o peso do fruto. Eu sempre falo isso e eu preciso que vocês guardem isso. Agora diz o versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Não, mas eu não estou com Jesus agora, mas Jesus entende. Não, não tem essa. Não existe isso. Jesus entende. Não, um dia eu volto. Um dia... Irmão, vocês não estão entendendo. Você está se secando sem perceber. Toda vara que não está em Cristo está se secando. E ela vai ser colhida, atada em molhos e jogada no fogo. Vai arder. Que não seja essa a realidade da sua vida. Nós pregamos sobre o joio e o trigo também, eu citei no domingo. O que acontece quando o inimigo semeia o joio do meio do trigo? Teve até a filha de uma irmã que falou assim, pastora, minha mãe chegou aqui falando da palavra, eu tinha que mandar esse áudio para a senhora, ela morrendo de rir, falando assim, eu sabia que alguém tinha sabotado a minha horta, não é possível de eu estar colhendo tudo isso, eu não plantei tudo isso não, está repreendido. Eu falei para ela, é verdade. Às vezes a gente está colhendo coisas que não foi a gente que plantou. O inimigo veio num descuido nosso e semeou. Só que você pode rejeitar. Porque quando aquilo começa a brotar, quando estiver na hora da colheita, você vai colher, atar em molhos e jogar no fogo. Eu rejeito essa doença, eu rejeito essa perturbação, eu rejeito esse mal. Quem está desconectado de Jesus, não tem como ficar bem. Não tem como permanecer. Vai secar. E o pior, se estiver fora da videira, será colhido e jogado fogo. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, se eu estou conectado com Jesus, eu vou orar. Eu vou apresentar a minha necessidade, o meu coração, e Ele vai me ouvir. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Antes da gente orar, deixa eu falar. Deus me deu uma direção. A partir da quarta-feira que vem, até o final do mês de dezembro, e todo o nosso mês de janeiro, talvez um pedacinho de fevereiro ainda, vamos ver quantas semanas eu vou fazer, eu vou entregar para vocês o óleo de canela, que representa a bênção no lar. E vocês vão ungir os pés e as mãos dos familiares de vocês. Amém? Ah, pastor, ele não quer, mas ele aceita o chocolate? Então você fala, você aceita o chocolate, não aceita a unção? Eu estou orando por você, vai aceitar a unção também. Faz nem que seja dormindo. Não é força, é fé. Amém? Você vai orar, Senhor, aonde essa pessoa pisar, que ela possa lembrar do teu poder, aquilo que as mãos delas fizerem, que seja debaixo da tua misericórdia. Amém, igreja? Agora vamos orar, tanto por nós que estamos aqui, quanto pela família. Eu quero que você se coloque de pé, para você poder interceder